Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos nessa manhã e lermos. Eu estou meditando hoje no livro de Apocalipse, capítulo 6. Está escrito assim, Apocalipse 6. Olhei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer em voz alta: venha e veja. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Aqui o João, ele estava diante do trono e ele viu um livro. Não era um livro como essa Bíblia aqui, né, compilado assim, mas era um livro que era uma espécie de rolo, né, como se fosse aqueles pergaminhos que nós vemos aí antigamente, né? Os livros eram enrolados, né? Não era feito dessa forma. E os pergaminhos, eles eram selados. Quando o assunto do pergaminho era muito importante, era uma questão imperial, uma questão diplomática, eles selavam com selos. Só quem poderia abrir era o rei. E João viu esse livro, esse rolo, diante do trono, e ninguém podia olhar, nem abrir aquele livro, aquele rolo. E João começou a chorar. Mas depois apareceu Jesus, o único que foi digno de abrir aquele livro, porque naquele livro continha e contém o futuro da humanidade, que só quem morresse na cruz, só quem derramasse o seu sangue poderia abrir. E como Jesus foi o único que derramou o seu sangue e comprou a humanidade, ele abriu aquele livro e ele começa a desatar aqueles selos. Eram 7 selos, tamanha a importância daquele livro. E quando ele desata o selo, o primeiro selo, nós vimos aqui, João viu um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele recebeu o poder para vencer. O que significa isso? O que são esses cavalos? No meu entendimento, esses cavalos são períodos, são forças. Cavalo é sinônimo de força. Amém? Salmos, a Bíblia diz em Salmo que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Então, cavalo fala de força, né? Hoje, por exemplo, o carro, a força do motor dele é medida por cavalos, porque o cavalo ele é forte. Então, quando a Bíblia fala dos selos que João viu cavalos, esse cavalo significa um período onde uma força atuaria. Então, a primeira força que começou a atuar foi um cavalo branco, e aquele que está montado sobre ele recebeu o poder de vencer, por algum tempo, aquele cavalo branco, ele triunfou. O que significa isso? Foi o período da igreja primitiva, quando, apesar das dificuldades, a igreja triunfou. A igreja, ela cresceu muito. A igreja foi tomada por um avivamento muito grande. Supõe-se que a igreja primitiva chegou a ter 100 mil membros espalhados pelo império. Por isso, o cavalo branco, esse período que a igreja reinou, que a igreja cresceu, que a igreja expandiu de maneira poderosa e tocou, através até do apóstolo Paulo, mais tarde, todas as cidades conhecidas da época. Então eu quero dizer, irmãos, para você nesta manhã, que Cristo está no controle da história. O melhor lugar para estarmos, para você estar, é com Jesus, porque Ele tem o domínio da história, Ele tem um controle. Nós olhamos para a conjuntura política hoje, no mundo, dos governos, das guerras. Nós olhamos para Israel, olhamos para o Brasil, o governo brasileiro em conflito diplomático. Nós olhamos para tudo isso e nós perguntamos: onde está Jesus em tudo isso? Jesus está no trono. Ele tem o controle da história. Eu não vou dizer que tudo que está acontecendo é permissão dele. Eu não vou dizer isso. Seria leviandade da minha parte dizer que todas essas tragédias é Jesus que causou. Jesus está no controle de tudo. Ele conduz a história.
Mas os homens têm a liberdade de praticar o que eles quiserem. Mas apesar do homem e suas práticas, Deus ainda está no trono e Ele tem o futuro nas suas mãos. Ele conduz o futuro para este lugar da Bíblia, onde está escrito o futuro da humanidade. Então eu quero dizer para você nesta manhã, aquieta o teu coração, entra no teu quarto, fecha a porta, vai falar com Cristo, passa um tempo com Jesus. É tempo de nós buscarmos enquanto se pode achar. Amém? O melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está no controle de toda a história. Nós te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória. No nome de Jesus, abençoe esse irmão que está me ouvindo agora. Toca nele onde ele estiver. Toca na sua vida. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que você tenha uma excelente semana na presença de Deus.